A série O Legado de Júpiter, da Netflix, tentou colidir dois mundos. O mundo idealista dos super-heróis clássicos com um mundo mais cínico que muitos veriam como realista. Mas essa batalha entre idealismo e realismo nos quadrinhos e nas histórias dos super-heróis não é nova. E sempre faz a gente pensar se as velhas ideias sobre os super-heróis já não estão um pouco defasadas para o público de hoje. Será que estão? E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e eu assisti toda a primeira temporada que saiu do Legado de Júpiter da Netflix com a intenção de fazer um vídeo analisando essa temporada. Mas eu não acho que vale a pena fazer alguma análise específica só sobre a série. Então eu pensei que seria interessante comentar sobre os temas que ela tenta trabalhar, incluindo aí, misturando com uma HQ que tem mais a ver com a série, tematicamente falando, do que a gente imagina. Mas antes, se você ainda não se inscreve no canal, corre lá para se inscrever. Corre lá para onde? Enfim, se inscreve aí para saber sempre que aparece um novo vídeo. E aproveita também aí e deixa o seu like. Bom, primeiro vamos contextualizar algumas coisas, tá? O Legado de Júpiter é uma série de super-heróis baseada nas HQs do mesmo nome, criada pelo Mark Millar, sobre um mundo onde os super-heróis estão por aí desde a Primeira Guerra e acabam em conflito moral com um mundo onde os valores deles parecem cada vez mais obsoletos nos dias de hoje. A primeira temporada da série se foca bastante nos super-heróis clássicos, especialmente no Superman deles, o utópico, e na dificuldade dele de conciliar a sua visão idealista de mundo com o mundo atual. Eles esticam bastante essa parte, tá? Essa parte é bem menor nas HQs, porque as HQs elas focam mais na nova geração, né? Nas novas gerações de heróis. A HQ original do Legado de Júpiter até trabalha esses temas, mas bem por alto, assim, tá? A história nos quadrinhos é muito mais interessada em fazer uma homenagem às diversas épocas dos quadrinhos, como os pulps, a Era de Ouro, a Era de Prata, coisas assim, do que realmente se aprofundar num comentário sobre essas questões éticas relacionadas ao super-herói. Tá lá, mas é bem mais superficial. Mas o foco da primeira temporada da série nos desafios morais encarados pelos heróis clássicos frente ao mundo moderno acaba aproximando a série muito mais de uma outra HQ que trabalhou essa questão de forma incrível, que é O Reino da Manhã. O Reino da Manhã foi uma minissérie em 4 edições da DC Comics que mostra um futuro onde o Superman se aposentou por se considerar obsoleto e outros heróis clássicos seguiram seu exemplo. Por causa disso, uma nova geração de heróis surgiu sem os mesmos valores da geração anterior e depois de matar todos os vilões, eles passaram a simplesmente lutar uns contra os outros por puro tédio, sem se preocupar muito com as consequências dessas ações deles para o cidadão comum. O que aproxima a série Legado de Júpiter do Reino da Manhã, e aqui eu não tô comparando qualidade, tá? Porque a série não chega nem ao dedinho do pé da HQ. Tô comparando os temas e conceitos. É a pergunta: os valores clássicos do super-herói, como não matar, por exemplo, são ingênuos demais para o mundo real? São totalmente ultrapassados para os dias de hoje? Essa não é nem de longe uma pergunta nova. Desde os anos 60 aparece gente falando que o Superman é um personagem datado e que não representa mais os novos tempos, desde aquela época. Mesmo assim, o Superman tá aí até hoje, né, influenciando diversas histórias e personagens, né? Bem ou mal, a gente pode falar das desconstruções, que eu não considero nada desconstruídas, feitas inspiradas no Superman, que, né, se não houvesse Superman, eles não estariam aí. Se não houvesse alguma base por onde comparar as atitudes dessas outras versões, não faria sentido criar esses personagens. Mas os anos 90 foram uma época interessante para os quadrinhos, para dizer o mínimo, tá?
Depois que histórias como Watchmen e Cavaleiro das Trevas, enfim, Monstro do Pântano, Sandman apareceram nos anos 80, elas acabaram influenciando toda uma nova geração de criadores mais interessados em super-heróis atormentados, raivosos, sombrios e armados até os dentes, do que os heróis clássicos de roupa colante e capa. O problema é que esses criadores, sem a mesma capacidade de compreender o subtexto por trás das HQs mais densas que os influenciaram, acabaram copiando só o que entendiam, né? Ou seja, apenas o que era superficial, a estética sombria e pseudo-realista. Isso levou ao que depois ficou conhecido como Grim and Gritty, que eram as histórias de super-heróis atormentados que viviam rangendo os dentes. Alguns representantes dessa era, alguns autores, né, que representam essa era, existem até hoje, e não só no mercado de quadrinhos, mas estão aí também em outras indústrias, como o cinema e games. Mas o que tudo isso tem a ver com o assunto do vídeo? Bom, a mentalidade da época era que super-heróis como Superman estavam defasados, tá? E precisavam se adaptar aos novos tempos. Soa familiar? Tanto que na época a DC resolveu matar o Superman e trazer ele de volta com o mullet, deixar o Batman paraplégico e substituir ele por um outro Batman de armadura e cheio de pontas na armadura, transformar o Hal Jordan num vilão genocida que mata toda a tropa dos Lanternas Verdes. Os anos 90 foram loucos. Mas um roteirista chamado Mark Waid, ainda nativo atualmente, resolveu desafiar essa noção. Ele não concordava com essa visão de que os heróis clássicos e seus valores eram ultrapassados, né? E aí ele decidiu criar uma história que mostrava o que acontece quando você deprecia ideias associadas ao otimismo e esperança e se entrega ao cinismo e ao pessimismo que muitas pessoas associam a ser mais realista. O resultado é uma das melhores histórias de super-heróis já escritas e que mostrou que é possível escrever histórias que reforçam a importância desses valores clássicos e que esses valores, inclusive, seguem mais atuais do que nunca. Mas aí você diz, tá bom, mas isso foi nos anos 90. A gente já tá agora nos anos 2020. Essas ideias agora já estão mesmo ultrapassadas, né? Toda vez que eu ouço ou leio alguém dizer que o idealismo dos super-heróis clássicos não é realista para o mundo de hoje, eu fico imaginando se essas pessoas conhecem conceitos como humanismo, como direitos humanos, ativismo social, presunção de inocência e tantos outros conceitos que permeiam o nosso mundo atual e que, inclusive, são incluídos em coisas como o nosso Código Penal ou até mesmo a nossa Constituição. O fato de eles serem cumpridos ou não é, obviamente, outra questão que está além do escopo desse vídeo. A ideia do super-herói não matar deliberadamente, que é normalmente a coisa que mais incomoda as pessoas que acham que isso não é realista, que as pessoas não fariam assim, não agiriam assim no mundo real, é apenas uma maneira simples de dizer que o super-herói deve enxergar sempre o seu oponente, seu adversário, o criminoso, o vilão, como um ser humano e não como um monstro sem alma. Essa visão tem implicações poderosíssimas no mundo real. É a desumanização que faz com que policiais saiam por aí impunemente matando pobres e negros à torta e direita e ainda se sintam no direito de se considerarem vítimas. É a falta de compreensão sobre a responsabilidade que deve vir com posições de poder que permite que políticos deixem centenas de milhares de pessoas morrerem por conta de uma pandemia que poderia já ter sido controlada. É ver o outro como inimigo, como uma ameaça, como alguém que precisa ser erradicado da Terra, eliminado, e não vendo como outro ser humano, que impede a gente hoje em dia de dialogar, que cria essa polarização que nos impede de encontrar um consenso para resolver os problemas atuais. Imagina se esses heróis fossem como pessoas no mundo real em posições de poder que agem como se fossem os donos do mundo e não estivessem nem aí para as consequências dos seus atos. Essa é a pergunta que Mark Waid faz e responde na HQ O Reino da Manhã. É por isso que eu não consigo olhar para a visão do Zack Snyder para os personagens da DC e ver outra coisa a não ser uma grande bobagem caricata. A desconstrução, que não é desconstrução nenhuma, que o Snyder pensava que estava fazendo lá no seu Snyderverso, foi resolvida 30 anos antes, na HQ O Reino da Manhã.
E a resposta é bem simples. Não dá para confundir cinismo e pessimismo com realidade. Achar que uma história é mais realista só porque ela é mais sombria, mais pessimista, ou porque não tem final feliz, é tipo de adolescente que atribui conceitos como otimismo e esperança a ideias infantis, como se pessimismo vazio e sem propósito fosse muito maduro. Uma coisa que o legado de Júpiter faz é justificar o apego do tópico ao código de honra dos heróis a partir de seus problemas paternos. O que narrativamente parece uma boa ideia, mas rouba um pouco da importância do que o código realmente significa. Porque aí, nesse caso, o código passa a se tornar apenas uma válvula de escape para fugir do mundo real e não um instrumento para mudar o mundo. E nisso eu acho que o legado de Júpiter falha muito ao achar que está justificando de forma realista porque existe um código de honra dos super-heróis tão idealista. Eles na verdade criam um efeito contrário e simplesmente diminuem a importância e o porquê esse código deve existir. Eles simplesmente confirmam que esse código não vale de muita coisa a não ser servir como válvula de escape. Já o Reino da Manhã trabalha isso muito bem. Ele mostra que os motivos pelos quais cada indivíduo particular é apegado a esse tipo de ideal não faz a menor diferença, porque o que importa é o poder e o potencial que esses ideais têm de mudar as outras pessoas, de inspirar as outras pessoas e de mudar o contexto maior. O mundo real tem problemas, sim, claro, a gente não pode ignorar isso. Meu Deus, se tem uma época do mundo em que a gente não tem como ignorar que o mundo tem problemas, é a época que nós estamos vivendo, né? E é muito fácil, com certeza, cair num buraco negro de pessimismo. Eu mesmo caio nele pelo menos umas 3 vezes ao dia atualmente. Tanto que fazer esses vídeos é uma das minhas terapias. Mas a gente tem que lembrar que, mesmo que isso represente a maioria das pessoas, isso não necessariamente define o que é a realidade. A realidade não é só isso. Nós também temos pessoas lutando todos os dias para ajudar outras. Médicos na linha de frente, salvando vidas em uma pandemia mortal, mesmo arriscando a própria vida. Cientistas trabalhando dia e noite, correndo contra o tempo para criar vacinas. Pessoas levantando recursos, levantando dinheiro e conseguindo comida para distribuir para pessoas necessitadas. A gente pode argumentar que elas não são a maioria. Tudo bem, pode ser que não seja a maioria. Mas ainda assim, são reais. O mundo real também é isso. Pessoas que acreditam no potencial humano e que fazem de tudo para ajudar o próximo. E eu sei que você vai dizer, eu não tô falando disso, eu tô falando porque o Batman não mata o Coringa, porque ele sabe que o Coringa vai matar um monte de gente quando escapar do Arkham. Bom, há várias questões a ser resolvidas aí, tá? Primeira coisa, por que um super-herói, Batman ou qualquer pessoa, teria qualquer direito de escolher quem vive e quem morre? Essa é a primeira coisa. É aí que entra a questão do super-herói não matar deliberadamente. Pode existir diversas situações em que uma pessoa, um vilão, um inimigo, morre em decorrência de uma série de ações. Mas no momento em que você decide matar uma pessoa, você está se colocando no direito de decidir se essa pessoa vive ou morre. E quem te deu esse direito? Por que você deveria ter esse direito? Porque o Batman deveria ter esse direito. Por que um policial deveria ter esse direito de decidir quem vive ou quem morre? Outra coisa, falando especificamente do Coringa, é a seguinte: o Coringa deveria ser morto ou curado. Se ele sempre vai pro Arkham, que é um sanatório, um manicômio judiciário, por assim dizer, como a gente chama por aqui, é porque a lei de Gotham, ou a lei do universo DC, reconhece que ele tem problemas de saúde mental. Então a prioridade teria que ser curar ele, não matar. Há também, basicamente, a questão ética, né? Tem uma HQ interessante chamada Coringa, Advogado do Diabo, em que o Coringa vai para a pena de morte por um crime que ele não cometeu. E o Batman faz de tudo para conseguir livrar ele do corredor da morte.
E aí chega um momento que o comissário Gordon faz pra ele a pergunta inevitável, né? Pô, o Coringa já matou tanta gente, cara. Já fez tanta coisa ruim aí. Não dá pra fingir que ele cometeu mesmo esse crime e deixar por isso mesmo. A resposta a essa pergunta diz mais sobre quem responde do que sobre a pessoa que vai sofrer as consequências dessa resposta. Porque é uma questão puramente ética, ou seja, puramente da nossa decisão sobre outras pessoas. Independente se a pessoa já cometeu outros erros, é justo punir ela por algo que ela não fez apenas para compensar, digamos assim, as outras coisas erradas que ela fez. Mas aí também você diz, né? E quanto a vilões como Lex Luthor, a gente sabe que não é louco. Pelo menos não a versão empresário maligno dele, né? O Superman sabe que não vai mudar, que ele vai sempre fazer coisas erradas. Então por que o Superman não devia matar? Matar o Lex Luthor, resolver logo isso uma vez. Ou então deixar ele morrer. Aí outra vez a gente entra na questão ética, que tem muito mais a ver com quem toma a decisão do que quem sofre as consequências. Eticamente falando, é claro. A gente poderia ter várias justificativas para não matar o Lex Luthor. Primeiro, ele é um gênio. E o gênio dele pode acabar sendo usado para o bem se a situação assim necessitar, mesmo contra a vontade dele. Outra coisa é que o fato dele não ser um maluco deslumbrado, ele fazer coisas pelos seus próprios interesses, significa que existem circunstâncias em que é possível argumentar com ele. Essa é a diferença entre um Lex Luthor e um Coringa, por exemplo. É possível usar da razão, da racionalidade e argumentar com o Lex Luthor de que fazer algum bem específico, resolver algum problema específico, vai beneficiar ele de alguma maneira. Ok? Aí entra uma questão de se é altruísta ou não é altruísta. Honestamente, tanto faz, desde que ajude as pessoas. E aí entra essa questão, né? Quem pode saber que o mundo não iria acabar porque a única pessoa que talvez seria capaz de pensar numa solução acabou sendo morta pelo Superman? Eu vi uma pergunta interessante uma vez que era mais ou menos assim, parafraseando, né? Quantos Einsteins a gente não deve ter perdido para a pobreza? Que quer dizer mais ou menos que se todo mundo tivesse acesso às mesmas oportunidades, vai saber quantas crianças pobres que acabam em subempregos a vida inteira ou até mesmo no crime e morrendo antes do tempo não se tornariam grandes cientistas ou chegariam a alguma posição de poder capaz de ajudar o mundo. Eu acho que a gente pode falar algo parecido com relação a criminosos. Quantos criminosos não são pessoas que tiveram um azar, digamos assim, de só conhecer um caminho na vida? De levar tanto na cabeça que criaram uma mentalidade de que não existia um outro caminho, uma outra forma de mudar as coisas. Quantos deles não poderiam mudar se tivessem a chance de conhecer e entender que existiam outros caminhos, outras alternativas? E quantos desses que mudassem não poderiam acabar sendo fundamentais para ajudar a sua comunidade de alguma maneira ou salvar vidas? Teve uma história do Superman, eu não vou lembrar, infelizmente, se foi algum episódio da série animada ou se foi uma HQ mesmo, eu não lembro onde foi, em que algum personagem pergunta isso do Lex pra ele. Eu acho que o Lex cai em algum lugar, ele salva a vida dele e o próprio Lex tinha causado tudo isso. Posso estar misturando as coisas, mas eu acho que foi algo mais ou menos assim. Se vocês lembram dessa história e onde foi, com mais detalhes, podem comentar aí nos comentários que eu vou adorar ir atrás dessa história que me marcou bastante, essa cena, mas tudo o resto eu já não lembro onde que eu li. Então tem um personagem, eu não lembro se é a Lois, não lembro se é o Jimmy, que pergunta por que que não deixou ele morrer? Porque ele acaba salvando o Lex, né? O Lex tá quase pra morrer e ele, em vez de deixar, ele salva o Lex. E aí esse personagem pergunta, por que você não deixou o Lex morrer? Você sabe que ele vai continuar fazendo coisas erradas. E o Superman responde pra ele, porque enquanto ele estiver vivo, ele ainda pode mudar de ideia. Os valores idealistas dos super-heróis clássicos são muito irreais para o mundo real? São ultrapassados? Eu acho que essas são as perguntas erradas. A verdadeira pergunta que a gente deveria fazer é: que tipo de mundo a gente quer? Um regido pelo medo, pela punição extrema e onde não se pode cometer erros? Ou um onde a gente acredita nas pessoas e é capaz de criar um ambiente seguro
para que essas pessoas saibam que elas podem se arrepender, mudar e buscar um novo caminho e a partir daí passar a contribuir pelo bem da sociedade. E é basicamente isso que se tratam os valores clássicos dos super-heróis. Se isso é ultrapassado, bom, então a gente precisa urgentemente rever nossos conceitos sobre o que a gente considera progresso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que a grande maioria de vocês já conhece o Reino da Manhã, né? Mas se alguns de vocês só ouviram falar e ainda não tiveram a chance de ler, eu recomendo que vocês corram atrás dessa HQ porque ela vale muito a pena. Ela é realmente uma das melhores histórias do super-herói já feitas, sem nenhum exagero. E o que você pensa sobre isso? Sobre toda essa questão de valores, idealismo dos super-heróis? Vocês acham que personagens como Superman são realmente defasados? Que os valores que defendem são muito irreais ou não funcionariam no mundo real? Comentem aí o que vocês acham, vamos trocar uma ideia. Até a próxima!